Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou o Fabrício Cardoso, editor executivo do Jornal Popular, e sejam todos muito bem-vindos. Este evento é uma iniciativa do Jornal Popular que tem como premissa a informação de confiança e direto da fonte. Estamos reunidos aqui para mais um evento do projeto Vamos Falar Sobre Isso, com o tema Mobilidade Urbana e Transporte Coletivo, que nesta edição tem apoio institucional do Governo de Goiás e Prefeitura Municipal de Goiânia, apoio científico da Universidade Federal de Goiás e o patrocínio da Rede Mob de Consórcios. O transporte coletivo público é o modo motorizado essencial para garantir a mobilidade sustentável nas cidades e regiões metropolitanas. Porém, não é assim que este modo é tratado nas cidades. Pelo contrário, o transporte coletivo vem perdendo relevância frente ao modo individual, fato que só agrava a crise de mobilidade nas cidades. Somente a compreensão desta situação, que será revelada a partir da apresentação de dados técnicos inéditos que mostram a mobilidade das pessoas por transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia, pode levar a soluções conjuntas, integradas, viáveis e efetivas. Quero convidar a todos agora para acompanhar comigo um vídeo desenvolvido especialmente para este evento, com ilustrações claras sobre as responsabilidades para a mobilidade urbana eficiente. Marta mora na região metropolitana de Goiânia. Ela utiliza o transporte coletivo da RMTC, uma rede unificada e integrada que atende 20 municípios. Marta espera seu ônibus em horário de pico. Mesmo consultando o aplicativo que informa o horário dos veículos, hoje Marta esperou mais de 40 minutos pelo ônibus que a leva ao trabalho. No ônibus cheio, Marta põe a culpa em João, motorista, que diz que a culpa é do Arthur, dono da concessionária, que coloca a culpa em Cláudia, gestora pública. De quem é a responsabilidade por um transporte coletivo de qualidade? O transporte público coletivo é o único sistema capaz de garantir uma mobilidade urbana sustentável. Ele pode ser integrado a outros modos de transporte e depende da maneira como a cidade é planejada. O transporte público transporta o maior número de pessoas em menos espaço, mas para que seja eficiente, é necessário que as cidades e suas vias permitam que este modo funcione. Nos últimos anos, as cidades optam pelo uso do automóvel ao invés do transporte coletivo, e estamos pagando por isso, sobrecarregando as ruas de carros e motos, gerando congestionamento, poluição e acidentes. O transporte coletivo faz parte de um sistema complexo, influenciado por vários fatores e agentes. A experiência de Marta com o transporte coletivo começa quando ela sai de casa. No caminho até o ônibus, existe calçada? Ela é acessível? Está em boa qualidade? A responsabilidade pela calçada é do dono do lote, mas cabe à prefeitura fiscalizar. O ponto de ônibus é seguro? Tem iluminação ou abrigo? Isso precisa ser provido pelo poder público. Quanto tempo Marta espera pelo seu ônibus? Esse tempo é causado por engarrafamentos, pela quantidade de carros na rua ou por vias mal cuidadas? Isso é responsabilidade do órgão municipal encarregado pelo trânsito. Ao entrar no ônibus e pagar a tarifa, ela é adequada? Todo o custo do serviço é dividido pelos usuários que pagam. Cabe ao poder público investir em uma política tarifária. E em relação às condições de trabalho do motorista, são adequadas? Os ônibus estão em boa qualidade? Isso é da alçada das empresas que prestam serviço, fiscalizadas pelo poder público. O sistema ainda depende da qualidade das vias, terminais, garagens, segurança pública, densidade urbana, distribuição das atividades no território, tudo isso pautado em uma gestão efetiva que garanta o funcionamento dos serviços. Para que o transporte coletivo atenda Marta e toda a população da maneira esperada, é necessário que todos esses elementos funcionem de maneira articulada e integrada. A melhoria do transporte público só será possível se todos nós o valorizarmos, em um esforço conjunto entre Estado, prefeituras, concessionárias e toda a sociedade. Cabe a todos nós abrir caminhos para cidades com cada vez mais mobilidade. Para dar as boas-vindas em nome do Jornal Popular, convidamos ao palco Breno Machado, CEO do Grupo Jaime Câmara.
Boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, ao senhor prefeito Iris Rezende, aqui presente, o senhor Carlos, aqui representando o governador governador Marconi Perillo, em nome de quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes, cumprimento também todos os empresários, direto ou indiretamente envolvidos aqui no setor transporte urbano, todos os parceiros desse trabalho que são fundamentais para que a gente faça aqui uma contribuição relevante para a solução desse problema tão importante. Estou longe de ser um especialista em transporte urbano, mas eu fui um usuário intenso do transporte urbano goiano na minha adolescência. Então, eu morava ali na região ali do setor Pedro Ludovico, na divisa ali com o setor marista, na época em que a esquina seguinte à minha já não tinha asfalto, e pegava muitos ônibus ali na 136, ou em direção ao Flamboyant, onde eram os encontros sociais, as paqueras na época, né? Estamos falando aqui da década de 80. Ou então para voltar de ônibus da escola, estudava no Agostiniano e pegava o ônibus para voltar para casa. E chegava em casa, almoçava rápido e por um bom tempo pegava o ônibus correndo de novo na 136 para ir lá para o campus lá da UFG, campus Samambaia, onde eu fazia uma aula de computação. Aliás, até é interessante lembrar como era a aula de computação naquela época, né? Na verdade, eu fiz uns 6 meses de computação sem nunca ter visto computador. Então, era o computador que nos foi apresentado no fim do curso, que era um TK82C. Ele era um tecladozinho de membrana, o circuito todo exposto, e aquilo era o computador. Ao longo do curso, a gente fez todos os programas no papel, e o professor corrigia aquele programa no papel, imaginando o que a máquina iria fazer se ela estivesse ali disponível, né? E nesse período que eu peguei ônibus ali na 136, eu vivi os problemas que a gente vê hoje. Então, pegava ônibus superlotados para voltar para casa. Muitas vezes ia com a entrada, na época, era pela porta traseira, né? Então, muitas vezes entrava e a porta tinha que ser mantida aberta porque a gente ficava meio pendurado ali atrás para entrar. E foi assaltado 2 vezes nesse ponto de ônibus. Numa delas, curiosamente, eu acabei levando o ladrão para casa, entreguei um monte de roupa e sapato para ele e ficamos acertados assim. Acho que de lá para cá muita coisa mudou, né? Infelizmente os ladrões de hoje não fazem esse tipo de barganha mais, são um pouco mais determinados naquilo que eles estão buscando. O curso de computação mudou radicalmente. Hoje você entra numa aula de computação, o computador vira quase um detalhe, né? Porque as soluções são tão complexas, né? A tecnologia avançou tanto, então você já entra ali discutindo questões de inteligência artificial, de big data. Então, nesse ponto, a gente avançou muito. No transporte urbano, quando eu olho até as manchetes que nossos veículos colocam para vocês aí no dia a dia, eu noto que os problemas, infelizmente, continuam muitos sendo os mesmos, né? Então, além da questão do transporte, da superlotação, do tempo de viagem, do desconforto, da falta de segurança, então isso ainda prevalece nesse serviço fundamental aí para a sociedade. E aí quando eu paro para pensar, poxa, mas o que será que é diferente, né? Por que na área de informática evoluiu-se tanto e na área de transporte urbano tão pouco? E não sei se é uma questão dos incentivos, né? Porque eu acho que a evolução, né, o avanço humano, ele é sempre, principalmente na história recente, sempre muito dependente da aliança entre capital e ciência, né? Então, é sempre empresários interessados em um determinado desenvolvimento pela questão econômica e fomentando, através da ciência, os avanços naquela área. E se a gente pensar na área de computação, isso é muito válido, né? São algumas ou várias empresas muito poderosas, muito bem capitalizadas,
com enorme interesse, porque o negócio é extremamente rentável, e aí eles colocam todos os recursos necessários para que os desenvolvimentos, as inovações sejam atingidas. No transporte urbano existe, não no de ônibus, mas no transporte aéreo, até uma anedota, né? Não me lembro exatamente quem fez, se foi o Warren Buffett, que é qual a forma mais rápida de você se tornar um milionário, né? E aí ele falava, olha, a mais rápida é o seguinte, primeiro você se torna bilionário, e depois você compra empresa de transporte aéreo, porque rapidamente você vai ficar milionário. Então, no transporte urbano, essa questão, acho que não tão grave quanto no transporte aéreo, mas ela é muito relevante, porque a rentabilidade das empresas ela é fundamental para a sustentabilidade de serviços adequados. É uma das questões que tem que ser enfrentada. E quando a gente pensa, então, no enunciado do problema, ele é extremamente simples. A gente está falando puramente de levar pessoas de um ponto A para um ponto B com o máximo de segurança, rapidez e conforto. Então, o problema em si é muito simples. A questão é que a solução é muito complexa, porque ela tem essas condições de contorno, né, do interesse econômico na solução, a fixação de preços não tem a liberdade suficiente e nem não é simplesmente ter a proibição de aumentar o preço, mas também a condição do seu público-alvo absorver aquele aumento de preço. Então, isso restringe a rentabilidade do negócio, ou torna ela mais desafiadora. Exige para a solução uma cooperação e uma comungação de objetivos muito grande entre diversas entidades, diversos órgãos públicos, diversas entidades privadas e públicas. E isso é sempre um desafio, até pela alternância no setor público. Então, o fato é que a questão em si é simples, mas a solução é muito complexa. E envolvendo principalmente diversos atores para a solução, a única certeza que a gente tem a respeito disso é que a solução passa por uma discussão muito aberta, muito franca, desapaixonada, estruturada, com base científica do problema. E isso é indispensável para que todos esses atores envolvidos caminhem na mesma direção, alinhem as suas ideias, para que a gente possa efetivamente ter uma solução para o transporte urbano que nos dê orgulho e nos realmente convença a substituir o carro, a moto, por um transporte eficiente, né? Eu espero que esse evento venha contribuir de forma muito relevante, se não substancial, para que avancemos nessa questão. E o Grupo Jaime Câmara tem em sua visão, como empresa, como grupo, o aprimoramento da sociedade em que nós estamos inseridos. Então, para nós é uma honra e um dever participar desse debate, e estaremos muito felizes se nos forem dada essa confiança e que a nossa audiência nos permita também ser um agente importante nessa discussão e ajudar a catalisar soluções para o setor. Então, muito obrigado a todos e espero que todos tenhamos aqui um grande evento. Obrigado. Breno, te ouvi falar, eu lembrei que também nos anos 80 eu era usuário intensivo do transporte coletivo. E agora me ponho a pensar por que para uma parcela da população, o transporte coletivo passa a ser um objeto de reminiscência juvenil, né? Por que na vida adulta a gente não segue usando? Acho que isso é um bom tema de reflexão para nós todos aqui. Convidamos ao palco o professor Orlando Amaral, reitor da Universidade Federal de Goiás. Uma boa tarde a todos, a todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite para estar junto na abertura desse evento e agradecer também pela confiança, nossos parceiros da organização, na Universidade Federal de Goiás, os nossos pesquisadores, professores, especialistas. E aqui tem nossa representante, Érica Neib, que participa desse projeto, desse e de outros projetos envolvendo transporte e mobilidade urbana. Então, ficamos muito honrados com a participação da universidade nesse projeto,
e a participação da universidade na discussão de grandes temas de interesse da sociedade goiana e brasileira. Esse é um dos papéis da universidade, além dos papéis tradicionais de formar pessoas qualificadas, de fazer pesquisa, inovação, mas esse papel de estar junto com outras instituições, com a sociedade, debatendo os grandes problemas, é um papel mais que importante da Universidade Federal de Goiás, da Universidade Pública Brasileira, do ensino, da educação e da pesquisa de uma maneira geral. Então, estamos muito felizes. Esse é um tema, entre tantos temas de interesse, de importância para cidades, para grandes cidades como Goiânia. Esse é um tema da maior relevância, da maior atualidade. Nós somos um país essencialmente urbano. O perfil, a localização da população brasileira mudou radicalmente da década de 40 para essa, se inverteu. A posição da população brasileira, que era essencialmente rural, e passou a ser majoritariamente, quase que exclusivamente urbana, e em grandes cidades como Goiânia. E os problemas são os mais diversos, são os mais complexos, e para problemas complexos não existem soluções simples. As soluções são, como disse Breno, são muito complexas. É preciso uma conjunção de atores importantes, a Prefeitura de Goiânia, o seu prefeito Iris Rezende, governo do Estado, aqui representado também, as universidades, as empresas, todos juntos temos que lidar com um problema que não é simples. Não é simples por conta de decisões que foram tomadas há muito tempo atrás. Todo esse processo de urbanização, de valorização do transporte individual, não vem de agora, vem de muitos anos. Nós criamos um país, construímos as nossas cidades, abrindo caminho para o Deus carro. Essa é a realidade que nós temos nas nossas cidades. Estamos todos hoje convictos que não há solução para esse modelo. Esse modelo se esgotou e nós, como sociedade, temos que pensar numa nova sociedade, também nesse aspecto do transporte, e não há outra solução que não o transporte coletivo, como as grandes cidades do mundo já fizeram essa opção, já tomaram as medidas restritivas ao uso do transporte individual, de forma a atender a maioria da população. Nós que estamos aqui não somos, em regra, via de regra, usuários do transporte coletivo em Goiânia. Poderíamos ser. Eu ficaria muito feliz de, ao invés de pegar o meu carro, ir até o Campo Samambaia, onde o Breno estudou, alguns anos atrás. Eu acho que todos nós ficaríamos muito felizes de poder fazer isso no transporte coletivo seguro, rápido, eficiente, e não fazemos por uma acomodação natural nossa e por um serviço que não nos atende adequadamente. Então temos que evoluir muito, e é muito bom que a universidade esteja presente. Nós temos hoje uma outra universidade, Breno, acho que todos vocês sabem o que aconteceu nesta universidade, a evolução que tivemos dessa época onde eu sou anterior ao Breno na universidade, eu cheguei aqui em 1984, e, na verdade, não havia nenhum computador para eu desenvolver as minhas pesquisas, que eu tinha iniciado no exterior, e ao chegar aqui absolutamente não tinha a menor condição de, do ponto de vista da informática, dos recursos computacionais, de continuar com os meus trabalhos. Hoje nós temos uma outra universidade, eu acho que os que tiveram ou têm a oportunidade de conhecer e acompanhar o que faz a nossa universidade, podem sim dar o reconhecimento e o depoimento do que se transformou essa nossa universidade. Nós somos hoje uma das maiores, melhores universidades desse país, graças ao trabalho de muitos pioneiros desde a criação dessa universidade. E essa universidade, com mais de 2.500 professores, nas várias áreas de especialidade, nas várias áreas do conhecimento, está preparada, está ávida para estar junto com a sociedade, pensando nos seus problemas. Além desse trabalho que será debatido aqui hoje,
nós estamos junto com o governo do Estado na elaboração do plano diretor da região metropolitana, o plano integrado com os 20 municípios da região metropolitana. E, para agregar complexidade ao problema, não existe um problema de Goiânia, existe um problema da região metropolitana, existe um problema do Estado de Goiás, e a universidade está junto com seus especialistas, Érica também, mas várias pessoas, da área de geografia, da área de sociologia, da engenharia, envolvidos nesse debate, na construção de um plano diretor integrado para a região metropolitana de Goiânia. Então, queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos. Temos muito a contribuir, tenho certeza disso, e desejar a todos um bom evento, um proveitoso evento, e que ao final nós possamos pensar numa cidade e num transporte coletivo que atenda melhor a população de Goiânia, da região metropolitana, sobretudo a população carente e que demanda por um transporte melhor. Muito obrigado. Nosso muito obrigado ao reitor Orlando Amaral. Convidamos agora para o seu pronunciamento aqui no palco o prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Minha saudação ao Breno Machado, representante da Organização Jaime Câmara na realização deste evento. Dr. Carlos Maranhão, representante também deste seminário de Sua Excelência o Governador Marconi Perillo. Magnífico reitor da Universidade Federal, professor Orlando Amaral. Dr. Pedro Alves, presidente da Federação das Indústrias de Goiás. Vereadores Gustavo Cubrinel e Sabrina Garcês, caríssimos companheiros de equipe, secretário municipal de Trânsito Fernando Santana, secretário de Comunicação Luiz Felipe, secretário ex-presidente da CMTC Fernando Meireles e Luiz Felipe, secretário de Comunicação. Demais diretores e membros do Grupo Jaime Câmara, demais autoridades federais, estaduais e municipais aqui presentes. Em primeiro lugar, a minha presença na abertura deste seminário tem o objetivo de agradecer aqui à Organização Jaime Câmara por esta iniciativa. Eu tenho uma experiência um tanto longa na administração pública. E, normalmente, os administradores, eles são tomados de frustração quando notam que apenas ele, o presidente, governador ou prefeito, está preocupado com as questões que afligem a população. E isso acontece com todos. E cada vez que eu vejo uma instituição, uma entidade, uma autoridade, uma pessoa preocupada com problemas da área administrativa que a gente preside, aí eu me agiganto. Eu sinto que não estou sozinho, que tem outras competências vivendo na própria carne os problemas existentes. Eu tenho mérito na minha vida. Quando fui eleito pela primeira vez presidente de Grêmio, e depois vereador, e depois deputado, e após isso prefeito, eu tive a humildade para nunca deixar o poder subir a minha cabeça. E como pessoa humilde, eu sempre entendi que sozinho eu posso muito pouco. Daí é que eu instituí, logo na minha primeira administração de Goiânia como prefeito, o mutirão.
convocando o povo, entidades, poderes, para que juntos, misturado com o povo, nós pudéssemos buscar a solução de tantos problemas. E tem dado certo, tem dado certo. Eu tenho uma vivência com esta cidade desde 1949, quando meu pai decidiu um dia mudar para cá. Vamos morar em Campinas. E eu venho acompanhando, passo a passo, o crescimento desta cidade. O reitor fez referência aqui agora mesmo quanto à mudança de comportamento da sociedade brasileira, que lá nos anos 40, e eu sou dos anos 30, 90% da população naquela época, quando eu ainda adolescente, 90% viviam na zona rural, apenas 10% nas cidades. E, de repente, a situação foi experimentando uma mudança radical. Para se ter uma ideia, o governador Pedro Ludovico Teixeira, um dos maiores goianos que já existiu nesse estado, ele assumindo o governo como interventor federal, com a posse de Getúlio Vargas, ele entendeu que precisava construir uma nova cidade, uma vez que a topografia da antiga capital impedia o seu desenvolvimento. E decidiu construir aqui a cidade de Goiânia, numa situação onde tudo era difícil. E ele construiu. Planejou uma cidade para 50 mil habitantes em 50 anos. Quando eu me elegi prefeito, Goiânia estava com 30 anos e já estava com 200 mil habitantes. Quer dizer, era 50 mil em 50 anos, com 30 anos ela já tinha quintuplicado praticamente o planejamento inicial. Foi quando, utilizando um recurso do BNH, que financiava a confecção de planos diretores para cidades com população superior a 200 mil habitantes, a Prefeitura de Goiânia se candidatou e aqui se elaborou, então, o segundo plano diretor com as autoridades mais notáveis da época. Eram coordenados pelo Dr. Jorge Urheim. Bem, e Goiânia não parou de crescer. Hoje nós já estamos com em torno de 1.500.000 habitantes. Levando em conta a região metropolitana, nós já estamos acima de 2.300.000. Essa cidade, ela convive com muitos problemas. Mas nós não podemos negar que o problema do trânsito, do transporte coletivo, é o mais complexo e o que está a exigir imediatas providências, esforços à altura para dar uma solução. Eu me lembro, eu fui usuário do transporte coletivo de Goiânia há 12 anos. 4 anos na Escola Técnica Federal, 3 anos no liceu, e até o meu 3º ano na Faculdade de Direito era ônibus para lá e para cá, eu morava em Campinas. Então venho acompanhando muito de perto, sempre trazendo preocupações. Quando eleito prefeito, já nos últimos anos, agora em 2005, a situação do transporte coletivo em Goiânia era simplesmente catastrófica. Lideranças aí, menos avisadas, insuflaram pessoas a comprar pequenos micro-ônibus, pequenas vans, muitos vendendo suas casas para comprar, entupiram Goiânia, atrapalhando as empresas que exploravam o serviço. Eu não era ainda prefeito e acompanhando aquilo. Acompanhei de perto. Aí transformaram os proprietários daquelas vans em cooperativas, foram em São Paulo comprar o ônibus já imprestáveis para o transporte de lá, que eles pagam para retirar do pátio, trouxeram para cá, e o trânsito anarquizado. Assumi a prefeitura, constituí uma equipe para preparar
um novo projeto de licitação do sistema de transporte coletivo de Goiânia. Estabelecemos no edital o preço da passagem, segundo o investimento que as empresas teriam que colocar para ganhar aquela licitação. E no próprio edital estabelecemos também reajuste anualmente. Felizmente, as empresas locais é que ganharam aquelas licitações, aquelas linhas. Aquelas cooperativas nós situamos numa linha própria, sem licitação, ajudamos aquelas cooperativas a financiar ônibus novos. Eu sei que, de repente, entra em Goiânia mais de 1.100 ônibus novos. Cada um com dispositivo para cadeirante e para idoso. A cidade se tornou orgulhosa. Quando terminou o primeiro ano, reajustamos no dia o preço da passagem. Ninguém reclamou. No segundo ano, a mesma coisa. Ninguém reagiu. No terceiro ano, de novo, reajustamos. O melhor transporte do Brasil, se dizia naquela época. Quando eu saí para me candidatar a governador, veio ali, era o quarto reajuste, era ano eleitoral, e não tiveram coragem de reajustar o preço da passagem. E começou, então, o desequilíbrio. Começou a desorganização. Mas, naquela época, nós não estabelecemos desconto para estudante, não estabelecemos desconto para militares, para quem quer que seja. Todo mundo pagava e ninguém queixava. Hoje estão aí todas essas empresas em dificuldades financeiras, porque estabelecem desconto em passagem para estudante, as empresas não são remuneradas, estabelecem mais uma coisa, mais outra, e elas não recebem. Agora nós estamos aí quase que afogados numa crise. Por isso, é que eu comecei minhas palavras agradecendo a esta empresa, Jaime Câmara, por essa iniciativa. E me agiganto quando vejo aqui lideranças as mais expressivas, reitores de universidade, peritos, cientistas e técnicos na área do transporte coletivo. Nós temos que tomar atitude. Agora, eu discutindo com mais de 50 entidades de classe de Goiânia, 40 delas constituem hoje o CODESE, e eu expus ali, isso está fazendo mais ou menos uns 2 meses, eu expus ali uma ideia: me ajudem a estudar. Me ajudem a estudar. Nós não podemos pensar simplesmente em construir mais viadutos, em abrir mais avenidas, em construir mais obras, que jamais solucionaríamos totalmente esse problema. Nós temos que pensar numa mudança de comportamento da própria população. Da própria população. E pensar numa mudança de comportamento do mundo empresarial, aquele que dá emprego aí para milhares e milhares e milhares de pais de família. Bem, e o que eu penso? Eu vi um dia na China, quando ainda eleito pela primeira vez governador, fui ao Japão e fui à China para conhecer. Ela começava a abrir as portas para o mundo. E eu chego ali na grande praça de Pequim, eu e o embaixador do Brasil, a embaixada estava lá recém-instalada, e eu me assustei com aquela multidão. Falei: embaixador, como é que essa gente faz para ir embora para casa ou para vir de casa para o trabalho? Falei: tem transporte suficiente, metrô, onde essa coisa? Na hora do rush? Ele falou: não, aqui não tem rush. Eu: mas por quê? Não, porque faz parte da cultura chinesa. O funcionário, o operário da construção, o funcionário da fábrica, o professor, o funcionário do comércio, tem escalado o seu horário de chegada. Então, na loja, se são 10 funcionários, lá 2 chegam às 6, 2 às 7, 2 às 8, 2 às 9. Bem,
e à tarde a saída também é escalonada segundo o horário de chegada. Eu dizia isso lá na associação comercial. Eu passo aqui nas ruas, 8 horas da manhã, loja aberta, e vejo lá 10, 12 funcionários batendo um papo gostoso com os outros, não tem um cliente na loja. Falei, vamos pensar em estabelecer nas lojas, nos escritórios, estabelecer em todas as atividades, na construção civil, um escalonamento de chegada dos operários. Um escalonamento dos operários na construção e assim por diante. Por quê? Todas as faculdades, todos os cursos superiores começam no mesmo horário em Goiânia. Quer dizer, não tem rua, não tem avenida para comportar o deslocamento de 500 mil pessoas em apenas um horário de trabalho. Então, paralelamente a essa preocupação que nos tem conduzido à frente da prefeitura, eu estou lançando mão de todas as lideranças e aproveito este momento aqui para, quem sabe, esta empresa que está a merecer o respeito, o carinho de todos os goianienses, ela também se integre para nós mudarmos o comportamento da sociedade, das empresas, das faculdades, dos colégios, de forma que nós possamos reduzir hoje o chamado rush, viu? Ou fazer com que esse rush desapareça e o ônibus, aí sim, ele possa trafegar normalmente. Porque na hora do rush, o ônibus faz uma viagem. Se não tivesse o rush, ele faria 3 viagens. Quer dizer, teria melhor rendimento e o funcionário, o usuário, chegaria tão rápido. O reitor fez aqui uma observação. Eu não me lembro bem o país, quando ministro da Agricultura, fui a um congresso. Fomos fazer uma visita ao colega no seu gabinete. Ele nos chamou para um drink lá na sua casa. Fomos de ônibus. Pegamos o ônibus na porta do ministério onde ele trabalhava. Quer dizer, mas eu acredito que lá não tem esse momento que realmente traz tantas dificuldades como acontece aqui no Brasil e principalmente em Goiânia, que é a cidade com o maior índice de crescimento do Brasil. Nós estamos preocupados. O governador já aderiu a uma colaboração para terminarmos a leste-oeste, aqui da Praça da Estação Ferroviária até a cidade de Senador Canedo. Nós estamos preocupados em estender a leste-oeste até lá nas divisas com Trindade. Estamos preocupados em terminar a Avenida Noroeste, que iniciamos na administração anterior, que sai lá da região Noroeste, onde moram aproximadamente 200 mil pessoas, e essa gente hoje sai de lá num ônibus, é despejada no terminal Padre Pelágio, como se fosse um gado, descendo, viu, no curral, e na hora que chega o ônibus, o ônibus que faz essa linha de Senador Canedo a Trindade, aí entram nesse ônibus como se fosse gado. É homem batendo a mão das mulheres, é criança sendo esmagada, quer dizer, num verdadeiro desconforto e desconsideração. Eu disse isso para o nosso governador. Governador, vamos nos preocupar com o transporte urbano, principalmente em Goiânia. Eu tenho pensado, lhes confesso aqui, em estabelecer linhas de cada setor de Goiânia direto para o centro. Deixar esse sistema que incluiu tantos municípios que está superado. De forma que eu quero aqui dizer, estou profundamente preocupado com essa questão, tenho cobrado de tantos e tantas a colaboração para que nós estruturemos um programa que realmente satisfaça, e quero aqui deixar o meu compromisso de que não vou dormir enquanto nós juntos não resolvermos essa questão. Eu agora saio hoje animado, porque eu não sabia que essa empresa e tantas entidades estariam também preocupadas com o problema do transporte coletivo. Por problema de compromisso fora, eu quero pedir as escusas de todos
que eu teria que retirar-me, mas ficam aqui os nossos 4 secretários nos representando, anotando, para que, posteriormente, eu tome conhecimento de tudo que foi feito, falado e decidido. Muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos. Obrigado ao prefeito Íris. Convidamos agora o senhor Carlos Maranhão, nesse ato representando o governador Marconi Perillo. Meu boa tarde a todos. Queria inicialmente cumprimentar o Grupo Jaime Câmara por esse evento, que, como já foi bem destacado pelo prefeito Íris Rezende, é da maior importância para a cidade, para a região metropolitana, para todos, especialmente para todos aqueles que usam o transporte, nosso transporte coletivo. Queria cumprimentar o prefeito Íris Rezende, e destacar a sabedoria, o conhecimento com que ele falou aqui, dizer que, da nossa parte, eu falo em nome do governador, a quem estou representando agora, que por motivos alheios à sua vontade e motivado por sua agenda não pôde aqui comparecer, que nós estamos plenamente de acordo com tudo aquilo que o prefeito falou aqui. O Estado é um parceiro, e isso já foi dito pelo governador, diretamente ao prefeito de Rezende, em reunião que eu tive a oportunidade de assistir também, lá na prefeitura. Estamos com um grupo de trabalho, né, integrado, Estado e Prefeitura de Goiânia, e agora, mais recentemente, trouxemos para fazer parte desse grupo também representantes da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, né, que é a segunda cidade aqui da região metropolitana, no sentido de buscar, exercitando uma atividade criativa mesmo, forte, mas soluções alternativas, melhores para o transporte coletivo de Goiânia, que todos nós, no conjunto, reconhecemos, tanto os usuários, quanto os concessionários, quanto o poder público municipal, o poder público estadual, a própria sociedade como um todo reconhece que não é o melhor transporte coletivo que nós desejaríamos e que pudéssemos utilizar no nosso dia a dia. Eu tenho uma convivência com o transporte coletivo já de alguns anos, né? Tive a oportunidade de também exercitar algumas soluções, umas que eu acho que evoluímos, outras, inclusive, que nós podemos hoje fazer críticas, né? O tempo sempre é o senhor da razão, né? Mas quero dizer que o transporte coletivo de Goiânia, para mim, ele pode e deve melhorar muito. Mas o transporte coletivo de Goiânia também sempre foi uma referência ao lado do transporte de Curitiba para muitas coisas no Brasil inteiro. Nós não estamos satisfeitos corretamente, não estamos querendo melhor, mas é preciso também ter um pouco de ver o nosso lado, o lado do transporte coletivo de Goiânia, como alguma coisa que já deu também muitas experiências positivas para o transporte público brasileiro, que continua, como em todas as outras cidades, padecendo de problemas similares ao nosso. Por exemplo, no aspecto institucional, o sistema de transporte da região metropolitana foi implantado em 2001, né? É um exemplo de convivência entre prefeituras e o poder público estadual. O que, na maior parte do Brasil, não era assim. Era feito de forma desintegrada, de maneira que havia uma constante concorrência, prefeito Íris, entre as capital e as demais cidades, e também com o próprio poder estadual, que às vezes detinha o transporte metropolitano, como era o caso de São Paulo, né, como é o caso do Rio de Janeiro, e não se falavam, não se integravam e não discutiam. E medidas eram tomadas por cada um dos poderes,
de maneira que um atrapalhava o outro e a sociedade atônita, tudo isso assistia. Eu, pessoalmente, fui em muitas cidades brasileiras, em muitos congressos, muitos seminários, discutir essa questão institucional e apresentar o modelo de Goiânia, que era sempre visto como alguma coisa inovadora. Evidentemente, o tempo passou e precisa de novas ideias, precisa de mudanças e precisamos aprimorar. É evidente também que muita coisa precisa ser novamente transformada, mas muita coisa avançou. Eu me lembro que em 2001, por exemplo, nós estávamos no processo inicial, ainda sob o domínio do Estado. Esse transporte ficou mais de 20 anos, 30 anos, na verdade, sob o domínio do Estado. As prefeituras tinham passado a concessão para o Estado. Quando foi criada a Transurb, etc., isso era do Estado. Depois conseguiu-se a evolução de devolver isso às prefeituras. E as prefeituras fizeram, hoje tem a sua autonomia preservada, que é constitucional, inclusive, mas que voltou às mãos da prefeitura essa capacidade. Hoje o Estado tem outra visão. Não é a visão de operador, que nunca foi a visão dele. A visão do Estado é de cooperar com os municípios, no sentido de ajudar a planejar esse sistema de transporte, que, na verdade, ele já deixou há muito tempo de ser municipal e ele é metropolitano. Ele é um sistema metropolitano que abrange toda uma região, que, como disse o prefeito aqui, nós temos hoje mais de 2.300.000 habitantes. Nós temos aí mais de um terço da população de Goiás vivendo aqui, nessa região. E temos grandes dificuldades com o transporte. Além da parte operacional do transporte, que a gente entende que tem dificuldades no dia a dia com o trânsito, difícil, além da questão do conforto, da superlotação, de todas essas questões bem entendidas. Existe um problema que é comum a todos os sistemas de transporte e que deve ser debatido aqui também, nesse seminário. E que seguramente nós vamos aprender muito com os técnicos, com as pessoas que vão debater isso aqui hoje. Que é a questão do financiamento. É preciso discutir o financiamento desse sistema. Não é possível que um sistema que é baseado na sua utilização pela camada mais pobre da sociedade, seja ela que pague esse sistema. Evidentemente, cria um ciclo vicioso que não permite a melhoria da qualidade do sistema se for financiado pelos próprios usuários que não têm renda suficiente para pagar um transporte mais caro e de melhor qualidade. Existe alguma coisa aí que tem que ser quebrada, tem que ser modificada. Eu acho que cabe ao poder público, ao Estado, aos municípios, um papel preponderante, não só na infraestrutura, não só na colocação da infraestrutura do transporte, dos abrigos, das vias públicas, dos terminais, não só nas construções da infraestrutura, repito, mas também na fiscalização. Muito bem, mas também, mais uma coisa, é preciso que o Estado e a Prefeitura contemplem nos seus orçamentos recursos para esse sistema. Como contempla para a educação, como contempla para a saúde, como contempla para a segurança pública. É preciso contemplar também recursos para o transporte municipal. Faço uma avaliação aqui, não em nome do governador, em nome dessa pessoa que vem trabalhando com esse transporte, estudando, que sou eu, para que não haja nenhum entendimento político negativo da questão. Mas sim, sob o ponto de vista estritamente técnico. Não dá para entender hoje que as maiores cidades, as cidades que usam esse sistema em toda a região metropolitana, não tenham recursos dotados nos seus orçamentos para o transporte público. Não dá para entender que essas cidades todas que vivem e usam dos serviços de fiscalização, de planejamento da CMTC, deixem essa empresa unicamente por conta da Prefeitura de Goiânia. Elas têm que ajudar na manutenção da CMTC. Tem que ajudar na manutenção daqueles que fazem o planejamento do transporte. Ou seja, tem uma série de questões relacionadas ao financiamento que tem que ser desatado esse nó. Com o sistema coletivo como está hoje, e a passagem unicamente por conta do usuário, a gente não vai crescer muito. Vai acontecer que a tendência da saída do usuário do transporte coletivo vai continuar acontecendo, como vem acontecendo nos últimos 15 anos. Nós temos hoje um número de usuários bem menor do que nós tínhamos no passado.
Hoje, a primeira coisa que o usuário pensa é em fugir disso aí, seja ao fazer o comparativo econômico, seja porque ele sente que a qualidade não muda, não melhora, não avança. E cada vez mais ele vai para o carro, cada vez mais entope as ruas, cada vez mais nós temos dificuldade do ônibus se locomover e cada vez mais o transporte parece e assume uma postura de maior ineficiência. Então, nós sabemos disso. Todos aqui que estão aqui, o Stack sabe muito mais do que eu estou falando isso, de como e por que isso é assim. Mas eu acho que a gente tinha que discutir não só as soluções técnicas para se tornar esse sistema de transporte mais eficiente, mas principalmente uma questão que foi levantada bem aqui pelo prefeito. Quem paga isso? Quem é responsável pelo financiamento desse sistema? Hoje nós temos, nos outros sistemas nós sabemos, tem quem financia o sistema. Pode ser pobre o financiamento, pode ser até pouco para a tarefa que são levantadas, como a questão da saúde. Mas existe determinação para a saúde. A educação tem seu orçamento correto, a saúde tem, o transporte não. Por que não pode? Porque se é um direito tão importante quanto os outros, o direito de via, mobilidade, e sem ela ninguém vai a lugar nenhum, ninguém consegue trabalhar, ninguém consegue seu lazer, ninguém consegue viver bem. Não. A maioria das pessoas pensa que pode usar o carro. E aí piora a situação dele, do usuário do transporte e dele que usa o carro comum. Então, são questões que eu acho que vão ser bem resolvidas. Eu quis apenas enfatizar um lado que eu acho que é importante, porque o meu sonho, na verdade, é um dia que a gente deixar de ter um transporte coletivo e que nós tenhamos um transporte público de qualidade. Eu acho que aí nós teremos um transporte que vai satisfazer a própria sociedade e vai permitir que a gente continue evoluindo. E quem sabe Goiânia volte a ter o orgulho que nós tínhamos no começo de apresentar para o resto do Brasil as soluções que todo mundo está procurando, não só aqui. Por isso, mais uma vez, eu quero, em nome do governador Marconi Perillo, primeiro, deixar aqui a sua desculpas por não comparecimento a esse evento tão importante, e, em seguida, o que me foi muito enfatizado, agradecer e elogiar a iniciativa do Grupo Jaime Câmara, promover isso, juntamente com a Universidade Federal, com a Prefeitura Municipal de Goiânia, e a quem nós somos todos muito agradecidos. Eu não saudei todas as autoridades aqui, mas eu faço em nome do prefeito, também aos presidentes de federação, da Federação da Indústria, aqui o Paulo, o Pedro, e todo mundo, e todos os nossos amigos que estão aqui, e agradecer muito a todos vocês e dizer que nós aguardamos, nós do governo, que estamos apoiando uma série de iniciativas na região, inclusive junto com a universidade, como é o caso agora de que nós estamos fazendo todo o planejamento integrado, o plano integrado da região metropolitana de Goiânia. E tem por base, uma das bases básicas é a questão do transporte. Nós continuaremos, o governo do Estado vai continuar muito firme nessa posição, ombro a ombro com a Prefeitura de Goiânia, no sentido de que a gente consiga buscar soluções, mas grande parte delas eu acho que vocês todos que estão aqui nesse auditório, que vão participar desse seminário, poderão também ajudar o poder público a alcançá-las. Muito obrigado a todos. Agradecemos a fala do senhor Carlos Maranhão. Agora, uma orientação. Vocês receberam um formulário para contribuir com sua opinião para a construção da Carta de Prioridades para a Melhoria do Transporte Coletivo de Goiás. Eu peço que entregue esses formulários preenchidos ao término do primeiro painel às recepcionistas. E ao término lá do evento, será lida uma carta com o compilado dessas sugestões apresentadas. Agora, para apresentar a pesquisa Como nos deslocamos na região metropolitana de Goiânia,